ter bagagem. É isso que nos obriga a estudar bastante. Estudar filosofia, estudar psicologia, estudar as religiões todas. A religião hebraica, a religião hinduísta, a religião budista, os evangélicos, católicos, umbandistas. Nós temos que passar por todas essas religiões no conhecimento da teoria deles para poder conversar com essas entidades, poder transmitir coisas coerentes para eles. A parte científica também. É isso que faz o doutrinador ser impulsionado a ler bastante, a estudar bastante, a procurar aprender bastante. E quem sai ganhando? Quem aprende, né? Porque nós estamos evoluindo. À medida que nós abagajamos de conhecimentos e de moral, nós estamos evoluindo. Nós estamos subindo. Estamos nos melhorando. E à medida que vamos nos melhorando, o que acontece? A nossa sensibilidade com o mundo espiritual se afina cada vez mais. O contato fica cada vez mais fácil. Quando nós abordamos, tanto na doutrinação como na orientação, o primeiro passo, que a psicologia ensina isso, é ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Incentivar a criatura a falar. Mesmo que ela fique com raiva, xingue, mas deixe ela extravasar e através de ouvir falar da vida dela, dos ódios dela, do rancor, do motivo do rancor, nós vamos conhecendo o que a entidade é, a cultura que ela tem, como se organizam os pensamentos, em que direcionamento se organizam os pensamentos da entidade. Esse conhecimento é que vai nos dar condições de depois começar a conversar com a entidade. Então ouvir é importante, assim como é importante entre encarnados também. A primeira coisa que o psicólogo faz numa sessão de psicologia é fazer o paciente falar bastante de tudo que tem dentro de si, pôr para fora, tudo que está escondido, para que ele fique conhecendo quais são os liames do pensamento, da personalidade daquela criatura. Os encarnados é a mesma coisa, temos que fazer a mesma coisa. Se possível, nós temos que conquistar a simpatia da entidade. Devemos fazer todo o possível para conquistar a simpatia da entidade. Como nós conquistamos? Primeiro, vamos ser solidários à dor que a entidade sente, ao ódio que ela sente. Mas vamos apoiar? Não, nós vamos ser solidários à dor, solidário ao destrambelhamento que ela foi levada pela dor, mas não solidário com o processo que ela está usando na obsessão de uma criatura. Mas à medida que nós nos tornamos solidários, a entidade começa a se abrir mais conosco, começa a ser mais amigável. Jamais, isso nunca devemos enfrentar uma entidade. Nunca devemos acusar, julgar, criticar uma entidade. E nem aceitar os desafios que ela nos faz. É comum essas criaturas que comandam equipes na espiritualidade das trevas, elas nos desafiam. Vamos ver quem tem mais força, vocês ou nós? Vocês falam tanto na força do amor, nós não temos a força do amor, nós temos a força da nossa inteligência. Você aceita o desafio? Não devemos aceitar de jeito nenhum. Que nós perdemos, hein? Com certeza. Então temos que ter muito cuidado com esses desafios. Quando a criatura é muito inteligente, muito perspicaz, tem um conhecimento científico avançado, em vez de nós procurarmos mostrar o nosso conhecimento, vamos fazer o contrário. Vamos descer até o chão. E vamos nos mostrar humildes. Somos aprendizes apenas.
Não temos o conhecimento que você tem. E talvez possamos aprender com você. Quem sabe você possa nos ensinar os seus conhecimentos. Vocês compreendem o efeito disso? Nós desarmamos a entidade. Nós não somos mais um adversário que vai enfrentá-lo, mas um adversário que vai se juntar a eles para que ele ensine as técnicas que ele possui no mundo espiritual. Se nós conseguirmos, nós ganhamos 50% da parada. Essa técnica de solidarizar com a entidade, fazer amizade, estreitar laços com a entidade, muitas e muitas vezes para nós foi decisiva para conquistarmos a entidade para o mundo espiritual. Como falamos com a entidade? Temos que falar sempre calmos. Pronunciar corretamente as palavras, mas pausadamente, baixinho, porque eles se ressentem sempre quando a intimidade deles é devassada. Como estamos sempre num grupo de criaturas, eles não gostam que a gente fale alto e os outros ouçam o que nós estamos falando com eles. Então, falar sempre com calma e baixo, e de uma maneira sempre amorosa. Em hipótese alguma, nós devemos nos alterar. O doutrinador que se altera, fica nervoso, não serve. Deve sair, se preparar outra vez e voltar depois. Nós já tivemos casos em que doutrinadores enfrentaram as entidades, xingaram a entidade, você vai embora porque eu não aguento mais você. Isso não pode acontecer. O doutrinador tem que ser sempre pacífico, tolerante e calmo. Quem sair da linha precisa se preparar novamente, precisa se refazer, não é? Também não adianta nós falarmos palavras bonitas, fazer um sermão longo. Isso também observamos em alguns companheiros. Termina o trabalho e eles estão lá com a entidade ainda, fazendo um sermão sobre Jesus, quando estava na cruz, depois da jornada ali na Galileia, e não sei o que lá. Isso daí não surte efeito nenhum. A entidade fica lá, mas não está nem pensando no que está ouvindo. As palavras têm que ser adequadas de acordo com a personalidade que a entidade apresenta. Se a entidade se apresenta como um ateu cientista, é uma coisa. Se é um religioso, é outra. Se é uma pessoa humilde, é outra. Sempre nos adequarmos à personalidade da entidade para podermos penetrar mais a fundo na mente deles. O que eles não gostam, e não gostam mesmo, é que nós façamos interrogatórios. Começamos a perguntar, seu nome? Olha, não nos interessa o nome. O que você fez no passado? Também não nos interessa. Porque muitos deles estão ligados ainda com a Inquisição. Foram vítimas da Inquisição. E o interrogatório assim não soa bem com eles. O que importa para nós é que aquela entidade foi trazida para nós doutrinarmos naquele momento, naquele dia. E quem trouxe sabe o que faz. É uma entidade que eles acharam que julgaram preparada para a recuperação já. O que cabe a nós é abordarmos a mente daquela entidade, as fixações mentais, as cristalizações mentais e procurarmos tirar isso para fora e trocar essa bagagem da memória das entidades para uma bagagem mais atualizada, lembrando a eles que somos eternos, está certo, nós temos todo o tempo do mundo para avançar, para evoluir. Mas todas as criaturas que eles conheceram, que eles amaram, que amam eles, estão avançando e eles vão ficar para trás. Está acontecendo com os familiares, alguns perderam a família toda num drama,
No entanto, a família está lá presente, assistindo a conversação. E já perdoaram há muito tempo o algoz. Só ele que não perdoou. E ele não tem condições de ver a família, porque os campos são muito diferentes. A família já está num campo mais elevado, e eles ainda estão por baixo, num campo grosseiro. Tão grosseiro que eles nos entendem, que somos grossos também, né? Nós somos os mais próximos deles. É por isso que o mundo espiritual traz para nós. E também o mundo espiritual traz para nós de acordo com o nosso passado. Eu tenho uma especialidade com religiosos, porque eles me falaram, fui 3 reencarnações religioso e fracassei. Falhei. Porque quando alguém veste um traje religioso, é um encaminhamento do mundo espiritual superior. É uma oportunidade da criatura se recuperar, se reeducar na Terra, ajudando, praticando a caridade. E como só pensamos em nós mesmos egoisticamente, né? Trabalhamos por galgar posições elevadas, nós fracassamos. Então, muitos religiosos são trazidos para nós. Na sexta-feira à tarde, trabalhamos com a equipe da Dona Matilde. Toda sexta-feira, pelo menos uma entidade é um religioso. E a maioria deles nos conheceram no passado. Alguma parte da nossa existência, eles nos conheceram e lembram de nós. Então, vocês veem como as coisas funcionam, tudo engrenadas, não é? Vocês estão aqui, não é por acaso, pode ter certeza. Antes de reencarnarem, vocês foram preparados para entender e aceitar a filosofia espírita. Porque se você sair na rua, pegar uma pessoa, trazer aqui para ouvir a filosofia espírita, ele é capaz de fazer o sinal da cruz e sair correndo. Vocês lidam com o demônio. Não é? Nós fomos preparados, nós não estamos aqui, em hipótese alguma, por acaso. Nossa jornada no Espiritismo, viemos de escolas na espiritualidade que nos prepararam para isso. E quando ouvimos a filosofia espírita da primeira vez, aquilo entrou dentro de nós e acordou o que nós trazíamos como bagagem do mundo espiritual. Então nós falamos, a entidade que estamos atendendo, não importa o que ela fez no passado, isso não nos interessa. Não importa o nome que ela teve na última reencarnação, não nos interessa. Para nós interessa só transformar, mudar aquela entidade para que ela veja mais luz, para que ela veja, perceba em volta de si entidades mais elevadas, né, que elas não conseguem ver. Um dos casos que apresentam às vezes é o caso da simbiose. Se vocês estudaram processos obsessivos, sabem que a simbiose é uma ligação muito grande entre a entidade e a pessoa encarnada, né? Ou mesmo desencarnada. Devido a muitos anos desse processo obsessivo, a entidade já fincou raízes na mente e no cérebro da pessoa obsediada. Então é um trabalho muito mais difícil para o doutrinador. Ele não pode simplesmente mentalizar aquilo para retirar a entidade. Eles avisam até para não fazer isso, que o paciente pode desencarnar. Então a entidade tem que ser doutrinada naquela condição de simbiose, ser fluidificada intensamente, até que ela comece a retirar as raízes do cérebro da criatura, do paciente, para depois ser retirada. Há processos bem delicados, bem mais delicados, que é o que nós vemos num livro aí do condomínio espiritual. É uma mediunidade diferente em que o médium se deixa envolver não por uma entidade, mas por várias entidades. E se alojam, se desalojam, se substituem uma ou outra, não é?
e se manifestam assim em ocasiões diferentes, mudando totalmente a personalidade do médium. E é um processo inconsciente para o médium. Quem leu As Três Máscaras de Eva, foi um filme até, mostra esse processo. E nós tivemos um caso igual aqui no Paz e Amor que atendemos. Tivemos que tratar entidade por entidade em separado, afastar uma para uma, para depois libertar o médium da injunção dessas entidades. Mas ela conversava conosco, começava a conversar ela mesma. Depois ela assumiu uma personalidade diferente, totalmente diferente. Uma pessoa alegre, desses de farra, de repente mudava para uma pessoa religiosa, né? Uma coisa muito interessante, né? Em que só pudemos nos adequar ao caso porque nós já havíamos lido o Hermínio C. Miranda sobre o condomínio espiritual. E a coisa é tão bem feita que fazia apenas 2 semanas que nós tínhamos terminado o livro Condomínio Espiritual, quando veio este caso para nós. Não foi por acaso que nós lemos, que estudamos o livro. Depois que nós conseguimos o refazimento da entidade, normalmente a entidade tem que ser levada para algum lugar, não é? Nós convidamos a entidade, sempre, para levar de acordo com a condição dela. Se for um religioso, nós levamos até a Capela do Amor. A Capela do Amor parece o Paz e Amor, que é pequena por fora, mas enorme por dentro. Quando se sobe os degraus e entra na Capela do Amor, ela se distende a perder de vista. Não tem altares, só tem luz. E um fundo musical com coral infantil. Mas aquela luz, ela efetua uma transformação muito grande nas entidades que a gente leva para lá. É como se ela mudasse de sintonia totalmente, de repente. É realmente uma capela maravilhosa. Além da Capela do Amor, nós temos a Praça da Paz. Nós temos um vale que chamamos de Vale de Refazimento. É um vale muito bonito, muito florido, com casas brancas, onde se alojam entidades que estão em recuperação. Esse vale realmente, nós não temos evidência, mas a imagem nos vem na memória. É um lugar que a pessoa olha e descansa a vista, porque é muito bonito. A paz que reina lá é uma coisa fora de série. Não encontramos em lugar nenhum na Terra coisa semelhante.